apresentadora, jornalista, editora-chefe de esportes da rede Band Minas, apresentadora e repórter de esportes. Saiu direto da Faculdade de Jornalismo para a Rede Bandeirantes em 1990. A paixão pelo esporte é a herança do pai, que a levava ao campo desde criança. Nunca pensou em ser jogadora profissional, mas nem por isso deixou de frequentar quadras esportivas pelo país. 21 anos de profissão, uma vida dedicada ao esporte. Confira na íntegra a conversa com Dimara Oliveira. Eu começo perguntando para você como começou a sua história no jornalismo. Olha só, eu fiz jornalismo porque eu queria fazer esporte e queria fazer televisão. Eu sempre tive uma paixão por televisão. A minha história era fazer televisão, tanto que eu não fico presa só ao que as pessoas veem à frente das câmeras, né? Eu gosto de saber de equipamento, de câmera, de tudo, entender como é que é o contexto de televisão mesmo. O veículo é que me apaixona. E nós somos 3 filhas e meu pai não teve homens, né? E aí, desde pequena, quem ia para o campo de futebol com ele éramos nós. E eu sou do interior, de Pouso Alegre, e ele foi dono da rádio Pouso Alegre. Então, eu cresci no estúdio de rádio, cresci vendo os programas e sempre os meus preferidos eram os de esporte. Então, por isso que eu fiz a opção pelo jornalismo. E aí eu optei primeiro eu queria ser médica, cheguei a fazer patologia clínica, passei em Direito na Universidade Federal, mas passei junto com comunicação também, e aí optei por fazer jornalismo. E você sempre trabalhou na área do esporte? Sempre, eu nunca trabalhei em nenhuma outra área que não fosse esporte. Acho que eu tive sorte, porque de já entrar diretamente naquilo que eu gostava de fazer, né, que era futebol, enfim. É óbvio que houve o meu histórico, né? Muita gente diz assim, é mais difícil para a mulher acompanhar futebol porque ela tem menos o histórico do homem, que vai mais a campo desde pequena e tal. Então, meu histórico era diferente, né? Eu sempre fui a campo desde muito pequena. Então, isso fazia diferença quando eu ia buscar uma vaga, uma possibilidade. Eu comecei como estagiária do esporte da Bandeirantes e minha história é toda na emissora e toda no esporte. Certo, e Dimara, já falando dessa relação homem e mulher, como você se posiciona em um ambiente tradicionalmente masculino, como é o jornalismo esportivo, às vezes é preciso se impor de uma forma diferente pelo fato de ser mulher? Olha só, eu acho que a sua figura, a sua forma de vestir, o seu comportamento, o seu jeito de ser, ele já se impõe por si só, né? Não é necessário nada mais que isso. E para nós, mulheres que chegamos nesse meio, e quando eu comecei ainda era pior, né, porque não tinha mulher mesmo, esse reflexo, né, do que você se apresenta, da forma como você se apresenta, ele é fundamental. As pessoas te respeitam pelo seu comportamento, pela sua forma de agir, pelas informações que você tem, né? As pessoas precisam saber que você não está ali de curioso, e você só consegue isso da forma como você chega, né, em cada lugar. Então, eu sempre primei por essa situação. Nunca tive que me impor efetivamente, dizer algo, ou fazer nada. A minha forma de ser, a minha forma de agir, o meu jeito de conduzir a minha carreira já se impôs por si só. E você já sofreu algum tipo de preconceito? Já se viu em meio a uma situação embaraçosa, por exemplo? Não, eu digo o seguinte, se eu sofri algum tipo de preconceito, eu estava trabalhando tanto que não deu tempo de eu ver. Porque eu sempre fui muito mais preocupada em fazer o trabalho bem feito, em estar fazendo o que eu tinha, né, de dar o resultado que se esperava de mim, do que efetivamente estar olhando se alguém, ou de estar percebendo se alguém tinha algum preconceito comigo em relação a alguma situação, ou se achava que eu entendia menos de futebol. Todas as vezes que falaram sobre isso, eles não tinham argumento comigo, né, porque se tem uma coisa que eu entendo é de futebol, né, taticamente, eu tenho uma paixão por tática, enfim. Então eu tenho algumas vantagens em relação aos outros. Então, se houve algum dia, eu não tive tempo de ver porque eu estava trabalhando. Dimara, a gente está percebendo um aumento muito grande, muito significativo na participação das mulheres no jornalismo esportivo. Na sua avaliação, a que se deve esse aumento? Olha só, eu tenho até uma preocupação muito grande com isso, né? Porque tudo que é modismo, né, me incomoda muito. A gente tem hoje grandes
nomes femininos, né, na crônica, enfim, mas é preciso um certo cuidado para que elas não acabem se transformando apenas em leitora de pauta, em leitora de TP, né, em que compra, na verdade, na rua uma coisa que não é nem delas, né, que é pautado por homens. Então, na verdade, o fato de chegarem mulheres hoje no esporte nem sempre significa que as que chegam têm realmente bagagem, têm realmente conhecimento, têm realmente um talento para aquilo. Me preocupa muito essa questão do modismo. Muitas chegam e tudo que se vê de perguntas, do que dizem, do que leem ou do que comentam, vem escrito por outros homens nos TPs, nas pautas que elas saem para a rua. Eu queria ver chegar realmente mulher hoje nesse contexto, né, feminino do igual para igual, que realmente tivesse conhecimento profundo do que é o futebol, do que é o esporte, entendesse efetivamente o que é cada coisa, porque nós que convivemos com elas nos bastidores sabemos que a maioria delas não sabe, dificilmente consegue ver até um impedimento. Então, eu acho que é preciso se preparar mais, né? O modismo faz com que às vezes se deixa isso um pouco de lado. Então é necessário a preparação, independentemente se é mulher ou se é homem. E a inserção da mulher no jornalismo esportivo, que cobre outros esportes além do futebol, é mais fácil do que a mulher que se dedica à cobertura do futebol? Não, eu acho que hoje essa história de ou mulher ou homem, acho que o mercado é um mercado difícil para qualquer, independentemente do sexo. Né, o conhecimento tem que ser grande, né? Ninguém cobre vôlei se não tiver conhecimento profundo do que ninguém cobre basquete se não tiver conhecimento profundo do que significa. São regras específicas, histórias específicas. Não tem como você cobrir nenhum tipo de esporte se você não tiver esse conhecimento efetivo do que você está querendo fazer por lá, né? Então, dentro disso, independe do sexo, ou da formação, ou de como que você vai entrar, se é mais difícil ou menos, vai depender do talento de cada um. Eu acho que passa muito mais por isso aí. Dimara, agora eu vou te fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha. Por que na mídia esportiva mineira, os jornalistas eles não costumam revelar para qual time torce, como acontece, por exemplo, com muita frequência no Rio ou em São Paulo? Isso já é algo tradicional da mídia esportiva mineira? Eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Porque, na verdade, quando você passa a cobrir os esportes em geral, né, e com um certo tempo que você tem na carreira, você acaba tendo conhecimento com muita gente, né? Você conhece muita gente, treinadores que hoje estavam aqui, hoje estão no Palmeiras, hoje estão no Real Madrid, estão não sei onde, jogadores que vão para o mundo inteiro. Você acaba tendo conhecimento com muita gente. E você acaba torcendo para que as pessoas deem certo. Né, para que as situações deem certo. Então essa história de, mesmo que alguns jornalistas tenham tido inicialmente uma paixão efetiva por alguma equipe, quando a gente está trabalhando ou no nosso dia a dia, né, isso tem peso muito pequeno, né, ou talvez peso nenhum. Porque o que a gente precisa, na verdade, é que a matéria da gente dê certo, que seja um bom trabalho, que o texto seja bacana. Isso não é torcedor que escreve, isso não é torcedor que faz. Então, eu acho isso uma grande bobagem, as pessoas quererem saber, fulano torce para quem, fulano torce para não sei quem. Isso é uma grande bobagem que a gente trouxe muito de jornalistas antigos e arcaicos, né, que estavam fora de contexto e que defendiam sistematicamente as suas equipes com coração e paixão, e isso já não cabe mais no profissionalismo de hoje. Certo, mas para você é um problema quando o jornalista, mesmo sendo imparcial e transparente, declara para qual time torce? Não vejo nenhum tipo de problema. Não acho que isso interfira diretamente na vida de ninguém. Então eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. É claro que eu respeito o seu posicionamento, né? Mas para qual time você torce? Eu não sou daqui, né? Então estou fora de Atlético Mineiro. Você torce para algum time do Rio, São Paulo? De São Paulo. Ah, tá certo. É uma coisa que todos querem saber. É verdade. Bom, Dimara, você faz parte da diretoria da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, certo? Eu sou vice-presidente. Isso. O que significa para você ser a primeira mulher eleita na história da associação? Pois é, né? Eu estou fazendo essa história tanto, né? Do primeiro mulher, então, nessa sequência. Eu acho que a gente, nessa história da INSER, né, dessa nova diretoria, a gente está tentando mudar um pouco o contexto, né, trazer os jovens profissionais, tentar interagir mais com o pessoal da crônica esportiva, que ficou muito longe durante muito tempo. Então, o Carlos Cruz, que é o presidente, e todos nós que fazemos parte dessa diretoria, a gente está tentando mudar um pouco esse contexto, né, de trazer a própria mulher, de trazer os mais jovens,
de estar mudando um pouco a cara da MCE, deixando a MCE rejuvenescida, vamos dizer assim, né? Então, dentro desse contexto, eu me incluo como a primeira mulher eleita, né, vice-presidente, o que acho que é uma vitória para todas nós que já estamos no meio e que temos esse posto, porque, na verdade, são os profissionais que te elegem, né? Então, assim, o respeito que esses profissionais têm comigo, acho que é o que me deixa mais feliz nessa história toda de ser a vice-presidente. Ótimo. E Dimara, por fim, qual que é o conselho que você dá para as mulheres ou para os homens estudantes que desejam trabalhar com jornalismo esportivo? Para todo mundo, né? Eu acho que o que vale no jornalismo, seja ele esportivo, econômico, enfim, é informação, né? A gente tem que ter informação, as pessoas têm que ser bem informadas. Então é ler muito, ouvir muito, ver muito, né? Saber que hoje a gente vive num contexto de futebol que não engloba só o país, que tem o mundo, que tem a história, que tudo tem influência direta em todos os sentidos. Então acho que ser bem informado sem dúvida nenhuma, o que tem que acontecer. O resto é consequência. Essa foi Dimara Oliveira, editora-chefe de esportes da Rede Band Minas, apresentadora e repórter. Muito obrigada, Dimara, pela entrevista.